versículo 1 ao versículo 7. Esse livro fala da reforma realizada pelo rei Asa. Diz o seguinte: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede forte, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Bem, irmãos, o reinado de Asa, durante os seus primeiros 15 anos, foi um reinado de paz absoluta. Asa fez uma reforma espiritual em Judá, em Benjamim, e Deus estava com Asa e eles estavam em paz. Isso durante os primeiros 15 anos do reinado de Asa. Quando chegou ao 36º ano de aniversário, ano de reinado de Asa, Asa não buscou o Senhor. Asa foi buscar, foi fazer aliança com o rei da Síria. E isso não foi do agrado do Senhor. Porque ao invés de esperar no Senhor, ao invés de buscar o Senhor, Asa foi buscar a ajuda humana, esquecendo-se de Deus, esquecendo-se de todas as coisas que Deus havia feito, toda a paz que Deus havia dado a Asa e a Judá e Benjamim. Bem, ao chegar nesse capítulo 15, algo que me chamou a atenção foi uma palavra. A palavra que diz: não desfaleçam. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. Não desfalecer. O que significa não desfalecer? Não enfraquecer, não desanimar, não perder as forças e assim por diante. Nós vemos que muitas vezes as pessoas começam projetos, começam sonhos e elas começam bem. Vão bem até o meio. Mas quando chega no
do meio em diante, a pessoa começa a desanimar. A pessoa começa a desfalecer. Quantos que não passaram, quantos que já passaram, ou melhor, já passaram pela igreja e hoje estão longe da igreja? Hoje não caminham, não andam mais conosco. Existem muitos que estão desanimados pelas lutas, pelas circunstâncias, muitas vezes pelos dissabores que a vida proporciona a cada um de nós. É por isso que Jesus, ele diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós não devemos desanimar, nós não devemos desfalecer. E existem muitos motivos para isso. Gostaria de ressaltar que o Senhor não se agrada de servo que desanima, desfalece. Abacuque, no livro de Abacuque, capítulo 10, versículo 38, diz assim: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Surge uma pergunta: por que não devemos desfalecer? Porque o Senhor, nas horas mais difíceis, é o nosso socorro. Como está no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Em segundo lugar, porque o Senhor nos segura com sua mão forte, como está em Isaías, livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita. Quarto, porque o Senhor é o nosso esconderijo, como está no livro de Salmos, capítulo 17, versículo 8. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. E em quinto, porque ele é o nosso escudo. Isto está no livro de Salmos, capítulo 33, versículo 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Com toda esta proteção que o Senhor nos dá, por que temer? Por que desfalecer? Por que deixar a igreja, deixar a comunhão, deixar a congregação? Às vezes a luta é tão grande que pensamos estar sós. Mas o Senhor está pertinho de nós, como no Salmo 148, versículo 15 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Ele nunca desampara os seus. Por isso, não devemos desfalecer, seja qual for a nossa situação.
Mas não desfalecer no quê? O crente não pode, não deve desfalecer na confiança. O crente não deve, não pode desfalecer na confiança em Deus. Quando o crente perde a confiança, é um perigo. Quando perdemos a confiança, sentimos medo, ficamos inseguros e somos vacilantes. Os servos de Deus no passado venceram os ataques dos inimigos porque nunca perderam a confiança no seu Deus ou em Deus. Podíamos citar como exemplo Eliseu e o rei da Síria, lá no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Ou podemos citar Davi e o gigante Golias, lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 45. Ou, por exemplo, Elias diante dos profetas de Baal. Ele também não temeu os profetas de Baal. Pelo contrário, ele até satirizou, ele até zombou dos profetas de Baal. Mesmo que tenha acabado tudo, mesmo que falte o alimento, a enfermidade chegue, faça como Abacuque. Abacuque confiou no Senhor e ele disse em seu livro, no capítulo 3, versículo 18, eu me alegrarei no Senhor. Ou no Salmo 37, nós encontramos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Onde o crente não pode desfalecer? O crente não pode desfalecer na esperança, porque vivemos em esperança. Esperança significa espera de um bem que se deseja ou contar com algo que foi prometido. A igreja vive esperança e não deve desfalecer. Aí no mundo tem um ditado, um adágio que diz: esperar é uma virtude. Realmente, a coisa mais difícil de se fazer é esperar. Por exemplo, nós marcamos um encontro com determinada pessoa. Aí, vamos lá, marcamos 7 horas. Aí das 7 horas a pessoa não apareceu. 7h10 a pessoa não apareceu. 7h15, 7h30, nós ficamos impacientes nesse sentido. Porque ninguém gosta de esperar. Mas a esperança em Jesus Cristo é algo maravilhoso, porque nós temos certeza que aquilo que nós esperamos vai acontecer. Porque quem prometeu vai cumprir, porque ele não é homem para mentir. Ele vai cumprir. Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei.
Quando nós celebramos a ceia, nós gostamos de ler lá na primeira carta ou epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, do versículo 23 em diante, que fala sobre a ceia. Nós olhamos que nós devemos celebrar a ceia anunciando a morte de Jesus até que ele venha, até que ele volte. E nós temos que exercer a esperança, aguardando esta volta de Jesus. A igreja vive esperança e não deve desfalecer. Seguindo adiante. Realmente, a coisa mais difícil de se fazer é esperar. A igreja, porém, que vive em esperança e esta esperança não pode sair do nosso coração, porque é em esperança que nós fomos salvos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 24. A maior esperança da igreja aqui na terra é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá. E damos glórias a Deus por isso. Porque o nosso Senhor voltará. Ele virá. Mas muitos já perderam esta esperança e estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Exemplo na Bíblia, por exemplo, a Bíblia nos dá um exemplo das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes, ou seja, eram loucas, que não levaram azeite de reserva para quando as suas lâmpadas apagarem, elas colocarem novamente e ficarem de prontidão, esperando o noivo chegar. Aqui está a igreja de Jesus. Aqui está a noiva de Jesus. Em esperança, nós estamos de prontidão, esperando Jesus voltar. Bem, outra coisa que o crente não deve desfalecer é quando ele passa por tribulações. E não tem, digamos assim, eu vejo que para mim, a maior tribulação que a gente pode passar é quando nós estamos fragilizados na nossa saúde. A nossa saúde não vai bem, nós oramos, nós pedimos orações e muitas vezes nós não vemos aquilo que nós tanto esperamos acontecer. E aí nós ficamos muitas vezes em dúvida, nós ficamos fragilizados. Será que o Senhor está me ouvindo? Será que Ele está comigo? Será que Ele
não está vendo esta situação pela qual eu estou passando? Sim, Ele está vendo. E eu acredito que seja qual for a situação, nada foge ao controle de Deus. Até um cair do cabelo, embora eu já tenha pouco, né? Não dá nem para bater uma foto de cima, né? Que aparece a falta de cabelo. Mas até os nossos cabelos estão contados pelo Senhor. E nenhum vai cair sem a permissão dele. Uma coisa que eu sei, embora Deus não me cure da enfermidade que eu tenho, mas eu sei que Ele fará o melhor. Que Ele está no controle e Ele fará o melhor. O apóstolo Paulo estava atravessando por uma situação ruim, uma situação que o levou a orar no mínimo 3 vezes ao Senhor, pedindo livramento. E Deus falou: a minha graça te basta. Então, o apóstolo Paulo se gloriou na sua fraqueza, porque mesmo não sendo tirado o espinho na carne, ele se gloriava na sua fraqueza. Porque quando ele se sentia fraco, era aí que Deus lhe dava mais força, que Deus o capacitava cada vez mais. Muitos crentes, ao longo de sua jornada, passam por tribulação. Porém, a tribulação não é um motivo de recuar ou um motivo de voltar atrás, e sim um motivo de coragem. Há muitos que não aguentam, digamos, nada. Qualquer luta já quer voltar atrás. Parece mais ou menos como o povo diante do Mar Vermelho. Na hora que eles olharam para o mar, eles queriam voltar a ser escravos do Egito. Mas Deus operou de tal maneira que ele abriu o mar e o povo de Israel pôde passar. Os hebreus puderam passar. Há muitos que murmuram e colocam a culpa nos outros. Mas o que fazer nas horas de aflições? Algo que não pode faltar, meus irmãos, na nossa vida é que devemos orar. É hora de buscar a Deus. Como diz a palavra de Deus, Tiago, está alguém entre vós aflito? Ore. Orar pela presença de Deus, orar pela intervenção de Deus, orar para que Deus nos livre. Como diz o Salmo 25, versículo 18 a 20. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa
todos os meus pecados. Guarda a minha vida, ó alma, e livra-me. Não me deixes confundido, pois em ti confio. Outra coisa que precisamos fazer é acreditar, é crer que Deus nos consola. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 13. Exultai, ó céus, e alegra-te, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consola o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Como está lá em Apocalipse, capítulo 21, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Nós podemos receber o consolo de Deus agora. Não é para depois. É agora. Porque Ele nos conhece. Ele anda conosco. E por último, devemos, além de orar, além de acreditar que Deus consola, devemos acreditar no livramento do Senhor, conforme Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Precisamos saber que nós somos vencedores e não vencidos, por maior que seja a situação. Enquanto estivermos neste mundo, passaremos por tribulações, por dificuldades, por necessidades, mas uma coisa que não podemos fazer, não devemos fazer, é desfalecer. Quanto maior o problema, maior deve ser a nossa busca de Deus. Paulo tinha razão quando disse na sua epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, que, para mim, tenho por certo que as aflições deste mundo, deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em mim há de ser revelada. Nós temos por certo que as aflições que nós passamos neste mundo presente não são para comparar com a glória que há de se manifestar, que há de se revelar em nós. Por isso, meus amados irmãos, não desfaleçam, estejam firmes a cada dia, a cada instante, até a volta do Senhor. Que Deus nos abençoe.